Bem, hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental, Rafael Moisés Alves, para a gente falar um pouquinho sobre o cupuaçu. Bom dia, Rafael. Bom dia a você, bom dia a todos os telespectadores. Prazer estar aqui com você. Vamos falar sobre o cupuaçu, que é um fruto típico da Amazônia. É um fruto que cria delícias, né? Especificamente na região amazônica, muito utilizado na culinária, inclusive. No Prato Brasil, aqui nós tivemos uma candidata da região norte que venceu, inclusive, com o cupulate, que é uma espécie de chocolate do cupuaçu, né? E aí o nosso assunto vocês sequenciaram pela primeira vez o genoma do cupuaçu. É muito interessante porque o cupuaçu é uma fruta típica da floresta, ele é nativo, mas todas as frutas do mundo foram nativas uma vez na vida. O que elas tiveram que ser domesticadas, como a gente usa o termo. E aí você consegue produzir em escala industrial. E eu acho que essa genotipagem, acho que é esse o termo, do cupuaçu, da sequência do cupuaçu, acho que é o primeiro caminho para isso, né? Tirar do extrativismo e transformar numa produção comercial, além de outras vantagens. Realmente é uma fruta nativa aqui na região amazônica, mais especificamente do estado do Pará, que se espalhou aí para toda a Amazônia e para todo o mundo. E ela é muito recente, como você falou, né? Ela começou o seu processo de domesticação na década de 70, quando os produtores japoneses eles tiveram um problema sério com a vassoura de bruxa, né? Com a fusariose nos pimentais. E isso inviabilizou a cultura da pimenta, fazendo com que os produtores procurassem outras alternativas. Então, entre essas inúmeras alternativas, que não falta para a gente aqui são novas espécies, tanto de fruteiras como de medicinais, oleaginosas, enfim. Então, encontraram no cupuaçu, no cacau, na graviola e outras espécies uma possibilidade de utilizar aquelas áreas que foram inicialmente abandonadas por causa da fusariose. Então, isso trouxe uma necessidade de se domesticar a planta, que era, até então, ela era somente só existia na floresta. Então, se trouxe essa planta para o cultivo, e aí, logicamente, quando você planta, começam a aparecer os problemas, as demandas de pesquisa, né, tanto por espaçamento, adubação, parte toda de nutrição, irrigação, e material genético adequado para produzir bastante e também enfrentar os problemas que aparecem na sequência, que são geralmente quando se uniformiza uma área com uma determinada cultura, começam a aparecer as pragas, as doenças que são específicas daquela espécie. E aí entra o melhoramento genético, tentando desenvolver materiais que sejam mais tolerantes, mais resistentes a essas pragas e doenças. Uma delas, uma das principais que a gente tem, é a vassoura de bruxa, que ela ataca tanto o cupuaçu como o cacaueiro e praticamente inviabilizam o cultivo. Então, inicialmente, o programa de melhoramento estava focado em melhorar a produtividade e também a resistência a essa doença, né? É interessante o que você falou, porque o processo de domesticação ele implica em você retirar a planta do ecossistema em que ela está, né, da sua biodiversidade. E aí, enquanto ela está lá, ela tem as formas de combate naturais. Você tem seus predadores, tem seus protetores, tem seus antídotos, etc. E tal. Quando você tira, ela fica vulnerável. Você levou ela para um outro ambiente e você acelerou um processo de produção dela, porque você precisa de quantidade, claro, e aí começam os problemas. E aí é que entra a pesquisa para tentar resolver e fazer essa domesticação. Por sofrer com a vassoura de bruxa, o cupuaçu é primo do cacau? É a mesma família? São primos. São primos, os dois são primos e
todas as vantagens que tem o cacau, tem o cupuaçu, e todas as desvantagens também eles compartilham dos mesmos problemas. Então, o que a gente tem feito é, como você falou aí, tentar imitar as condições florestais. Então, aí você há pouco estava falando sobre SAFs. Para nós, SAFs aqui é sistemas agroflorestais, em que o cupuaçuzeiro e o cacaueiro são uma das poucas espécies que conseguem se desenvolver num subdossel de espécies florestais. Então, a gente consegue cultivar o cupuaçu e o cacau embaixo de espécies florestais, tentando imitar de uma forma grosseira as condições florestais. Então, isso aí traz uma série de vantagens, especialmente para as nossas condições amazônicas, de clima muito, muito úmido, muita temperatura muito elevada. Isso torna um ambiente de trabalho muito sacrificoso para o agricultor. E os sistemas agroflorestais é o contrário, eles já tornam o local bem mais agradável para se trabalhar. E para o pequeno produtor é muito interessante, porque ele viabiliza não só aquela cultura principal, que no caso seria o cupuaçu ou o cacau, mas também as outras espécies que entram num conjunto, né, são plantados na mesma área, e isso aí traz uma entrada de recurso para ele. Né? Então, por exemplo, se cultiva taperebá, que é o cajá, né? Bacuri, castanha do Pará e outras espécies, junto com o cacau e o cupuaçu, isso dá uma receita extra para o produtor. Né? Então, não só de frutos, como mais tarde a própria madeira, que essas espécies são também boas para madeira. Então, o bacuri é uma delícia também. A gente tinha algumas árvores aqui na Mata Atlântica aqui de um tipo de bacuri, e enquanto é floresta. Ainda de vez em quando você acha uma ou outra, mas ela era muito comum. É um frutinho muito bom também. Já tem, acho que até um trabalho da Ipagre, lá em Santa Catarina, de tentativa de domesticar o bacuri. Mas a verdade é que essa sequência de genomas, ela abre espaço para outras coisas também. E sendo primo aí do cacau, da mesma família, eu já imagino porque o cacau, que era típico e específico da região do litoral da Bahia, depois com a vassoura de bruxa, forçou com que a pesquisa desenvolvesse novas variedades. E hoje a gente tem cacau ardendo no sol lá do oeste baiano, com melhor qualidade, maior produtividade e remunerando melhor ainda o produtor. A gente tem cacau aqui torrando debaixo do sol na região de Rio Preto, em São Paulo. Trabalho de pesquisa aqui da nossa Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Imitando a região do litoral da Bahia, a gente tem um cacau aqui também, na região do Vale do Ribeira, a caminho do litoral aqui sul de São Paulo e de Curitiba, aqui, registro ali aquela região. Enfim, eu acho que isso aí também abre a possibilidade para o cupuaçu seguir aí no mesmo rumo, né? Porque acho que a estrada já está aberta aí. Se tem alguém da família que já foi, o outro pode pegar o caminho também. Não, é exatamente isso. Sempre foi isso. O cacau, como ele é uma espécie já mais desenvolvida, do ponto de vista científico, e também são muitas empresas, muitos institutos de pesquisa trabalhando com o cacau, ele vai abrindo picadas, avenidas que o cupuaçu, que tem uma quantidade de pesquisadores que dá para contar na mão, tem que trilhar e aproveitar essas informações que são fornecidas pelo cacaueiro. Inclusive, nessa área de sequenciamento, tudo tem sido feito mais ou menos olhando o comportamento do genoma do cacau. Então, sempre se compara o genoma do cupuaçu com o cacau. Isso pode trazer muitos benefícios, não só para o cupuaçu em si, mas para essa dobradinha aí, né? Então, por exemplo, no sequenciamento, que você pega o DNA da célula e tenta ler todos os códigos que estão ali. Esses códigos aí, eles são responsáveis, cada sequência dessa é responsável para a síntese de uma proteína, né? E essa proteína vai acabar, no final do processo,
se reverter numa característica da planta. Por exemplo, pode dar um fruto redondo, um fruto comprido, um fruto com resistência à vassoura, uma planta com resistência à vassoura de bruxa, enfim, todas as características que a planta pode ter está ali codificado nesse genoma. Então, a identificação dessa sequência aí é importante no caso do cupuaçu, porque ela vai permitir que a gente trabalhe assim num ambiente um pouco de luz, né? de claridade, de saber o que está se fazendo. Porque até então, o melhoramento genético que nós fazíamos era cruzar dois materiais, né? Por exemplo, um que tivesse uma alta produção, outra que não tivesse tanta produção, mas fosse resistente à vassoura, por exemplo, cruzava, pegava esses frutos, tirava a semente, produzia as plantas, levava para o campo e ia testar isso aí durante 10, 12 anos. Então, isso com o genoma, sabendo do genoma, sabendo que se aquele material que a gente vai testar na forma de plântula ainda, com 30 dias, até menos, você já tira o DNA dessa planta, já sabe se essa planta vai ter ou não resistência àquela determinada doença que você está pesquisando, e aí descarta ou não essa muda já ali a nível de viveiro, nem leva para o campo. Mas até agora não se levava para o campo tudo, porque a gente não sabia o que tinha dentro do DNA. Né? Então, é uma pesquisa muito interessante. Por exemplo, eu cito para você uma ideia que a gente, como eu falei, sempre está aproveitando o do cacau para o cupuaçu, mas o cupuaçu também pode servir para beneficiar o cacaueiro. Por exemplo, existe um gene que é responsável pela queda do fruto. Então, o cupuaçu, assim como a castanha, o bacuri, todos os frutos, quando estão maduros, caem da árvore. O cacau não, ele fica preso na árvore. Então, isso implica num trabalho bastante grande de colher o fruto. Né? Então, e muitas vezes, se o coletor não for colhedor não for bem prático, ele acaba ferindo o tronco do cacaueiro, onde estão as almofadas florais, e prejudicando a produção. Então, a produção. Ô, Rafael, a jaca também não cai, mas eu dou graças a Deus. Se cair uma jaca na cabeça de alguém... Estou brincando aqui. Não. Tem essa vantagem. Como tudo na vida, tem suas vantagens e suas desvantagens. Então, mas isso que a medicina humana e a ciência humana, a pesquisa humana, ela tenta fazer isso também com a gente. Através do genoma e do DNA, a gente vai poder prever aí alguns problemas que aparecem. De repente, a gente acha que é surpresa, mas às vezes está marcado lá no seu DNA desde o dia em que a célula-tronco começou a ser formada lá no útero da mulher a partir do namoro do espermatozoide com o óvulo. Isso. Da formação da primeira célula. Olha, eu acho muito bacana esse trabalho de vocês. E olha, vocês da Embrapa e vocês dos nossos institutos de pesquisa são danados, viu? Eu uso sempre esse termo, que vocês são danados no bom sentido, vocês são tinhosos. Outro dia mesmo eu estava falando, a gente sempre está conversando com os pesquisadores de toda a Embrapa. Outro dia eu falei com um pesquisador do Ceará, vai produzir aquele, como é que chama lá? Aquele verdinho, pistache. Pistache no Ceará. Começou o trabalho de pesquisa para produzir pistache no Ceará. Tá? Aí outro dia eu falei com outro pesquisador, fazendo lá os cruzamentos, separando espécies, mexendo com o genoma. Aquele outro que eu não gosto lá, que é do Centro-Oeste, que tem espinho, o piqui sem espinho, e vai por aí afora. Vocês são danados, como eu digo, danados no bom sentido, no melhor sentido. Vocês são tinhosos, é isso aí. Eu também sou, eu gosto de gente tinhosa, porque eu também sou. Olha, eu acho que aqui na Amazônia, com essa quantidade de espécies que nós temos, você citou aí o caso do bacuri. Bacuri é uma fruta deliciosa, uma fruta que já deveria estar na mesa de todo brasileiro. Infelizmente, está muito restrito aqui e ainda não teve o desenvolvimento que deveria ter. Mas só uma das espécies que eu reputo assim como da maior importância, que precisa
mais pesquisadores trabalhando nessa área de melhoramento para que a gente possa colocar essa fruta no prato de todos os brasileiros aí, porque é um sabor exótico e muito gostoso. Conseguem, eu tenho certeza que vocês conseguem. É só alguém cismar aí um dia e acordar e falar, eu vou atrás desse negócio, do bacuri. Vocês conseguem porque vocês são tinhosos, persistentes. Isso é muito bom. E é por isso que eu defendo a pesquisa, porque você não consegue resultado da noite para o dia. É pelo menos 10 anos aí para você, no mínimo, de 8 a 10 anos para você conseguir um resultado positivo. Então, determinadas medidas, quando cortam verbas de pesquisa, e aí isso depende muito de políticas de governo, quando cortam verbas de pesquisa, acabam prejudicando o trabalho e depois você tem que praticamente retomar lá do comecinho, lá do início. Pesquisa que começou não pode parar, tem que ir até o final, porque aí, como dissemos aqui, uma leva ao benefício da outra, da mesma família, porque no caso do cupuaçu, muito acelerado, porque utilizou já tecnologias de domínio que o cacau, que é primo do cupuaçu, já está mais estudado e já tem melhores formas de manejo, inclusive dessa vassoura de bruxa. Olha, muito bom conversar com você, tá bom? Foi um prazer enorme você abrir esse espaço aí para a gente mostrar as culturas nossas aqui do Norte. Espero que o cupuaçu chegue na forma não só da polpa, mas também, como você falou no início, né, do cupulate, que é um outro produto a partir da amêndoa, muito semelhante ao cacau e que tem também características únicas, que podem ajudar até o cacau em fazer novos produtos, né, chocolate, cupulate. Falar com você e vamos colocar mais frutas típicas brasileiras aí, domesticadas e na mesa dos brasileiros. Porque muita gente não conhece bem como é que é o mapa das frutas ou de onde elas vieram. Então, tem tanta laranja no Brasil que o Brasil acha que laranja é brasileira. Não, não é. Tem tanto coco no Brasil que o brasileiro acha que o coco é do Brasil. Não, não é. Tanta banana que acha que é daqui. Não, não é. Tanta fruta que está aqui no nosso... Mamão também não é. A goiaba é uma fruta típica brasileira, já domesticada. A jabuticaba também. A pitanga também, em certa escala. Mas a grande maioria das frutas veio aí através da colonização e dos exploradores, já de uma forma mais ou menos pré-conduzida para a produção comercial. Vamos trabalhar essas nossas frutas. Eu tenho um livro que é um curioso, inclusive, me deu uma vez que eu fiz uma entrevista com ele. Ele era dentista ou médico no interior de São Paulo. E ele fez um livro pesquisando essas frutas que são típicas do Brasil e que ainda não foram domesticadas. É bastante interessante. Faz muitos anos já, eu nem me lembro, mas eu tenho o livro lá em casa, de vez em quando eu dou uma folhada. Acho muito interessante esse trabalho de pesquisa, tá bom? E pra... Você tem uma ideia, desculpe de cortar, se você tem uma ideia, o pesquisador Paulo Cavalcante, do Museu Emílio Gramsci, ele listou 100 espécies de fruteiras amazônicas com potencial econômico. Olha só, 100 espécies. Precisa só colocar isso, como você falou, colocar esse bloco na rua aí. Parece aquela música do Sérgio Sampaio. Eu quero botar meu bloco na rua. É antiga. O pessoal mais novo não conhece essa, mas a gente conhece. Vamos botar o bloco na rua, mesmo porque são frutas deliciosas e com sabor completamente diferente. Hoje, nessa curiosidade que existe na culinária e na descoberta de novos sabores pelo mundo todo, essas frutas fariam um sucesso danado. Algumas já fazem, como o cupuaçu, por exemplo. Ok? Certo. Ó, certo. Deixa seu endereço aí de internet para quem quiser saber mais sobre o nosso assunto aqui. O meu é Rafael, né? Moisés, com Y, @Alves, @embrapa.br. Paz. Quem quiser de alguma coisa, estamos aí. Aí. E eu gosto de gente que conversa, porque eu gosto de conversar também. Faz 20 minutos que nós estamos conversando, Rafael. 20, hein? Não, foi pouco. Não, realimentando o assunto, né? Uma coisa puxa a outra. Prazer em conhecê-lo e até breve. Um abraço a todos vocês, aí, brilhantes cientistas e pesquisadores do Brasil. Abraço a todos. Abraço. Tchau, tchau.